Quando uma notícia viraliza, quando nós dizemos que algo viralizou na internet, que algo viralizou na sociedade, é porque ela foi compartilhada por um grande número de pessoas. A notícia chegou em muitas bocas e foi comentada por muitas bocas ou por muitos pensamentos. Nós podemos emitir vírus mentais de desequilíbrio em torno de nós. Nós podemos contaminar com gotículas cheias de patógenos não materiais, patógenos imateriais. Nós podemos contaminar o ambiente espiritual em que vivemos, nós podemos colaborar com a perturbação do mundo se não colocamos filtros no nosso pensamento, se não colocamos filtros na nossa ação, se não colocamos filtros na nossa palavra. Então, quando dizemos que seguimos o Cristo, quando dizemos que somos cristãos, quando dizemos que somos morais, quando dizemos que somos corretos, quando dizemos que somos espíritas, pensemos em colocar na nossa boca, no nosso pensamento, na nossa ação e no nosso sentimento o filtro do amor, o filtro que nos foi dado por Jesus e que nos orienta à prática do bem para o outro. Essa deve ser sempre a tela de filtragem de tudo o que pensamos, sentimos ou fazemos, porque com esse filtro nós saberemos exatamente o que devemos comentar, o que devemos repercutir em torno de nós, o que devemos criar em torno de nós. Há muitos pequenos escândalos que não chegam a conhecimento público e que são pedras de tropeço para o nosso próximo e pedras de tropeço para nós. Esses pequenos escândalos também têm repercussão para o nosso espírito. Saibamos então que o escândalo não é apenas o que viraliza na internet, o que viraliza na sociedade em que vivemos. Escândalo é todo motivo de erro e tudo que gera dor, seja para nós e seja para aqueles que estão ao nosso lado, reconhecido ou não naquele momento e reconhecido ou não pelas regras de decoro ou regras sociais do momento histórico que vivemos. Coloquemos então máscaras, coloquemos então filtros para que nosso espírito consiga tomar decisões corretas, para que saibamos domar a nossa vontade e saibamos que nunca seremos felizes por gerar dor naquele que está ao nosso lado. Para encerrar, eu vou ainda repetir mais uma vez: se a vossa mão ou o vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-o e o atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Frase de Jesus. Então, é bem melhor que entreis na vida não tendo pé ou não tendo mão. É bem melhor que entreis na vida. Não é para cortar o que nós temos no nosso corpo físico. É para cortar a pedra de tropeço no nosso espírito. E para isso, o Espiritismo nos dá um esclarecimento maravilhoso quando fala da reencarnação. E olha o que Jesus disse: é melhor que você entre na vida sem uma mão ou sem um pé, ou com uma dificuldade de ordem intelectual, do que ter todas essas capacidades que te levem de novo a uma nova queda. O cortaio não é mutilar o corpo físico. O cortar é o mutilar o nosso desejo de agredir, o nosso desejo de tirar vantagem, o nosso desejo de abusar daquele que está ao nosso lado. E quando da reencarnação, com certeza, os amigos espirituais ou a magnitude da lei divina vai nos favorecer a cortar ou a colocar como defeito o membro que nos gera a queda, que não é o responsável pela queda, porque a doença não está no corpo físico, a doença está no nosso espírito. Então, o cortar é a dificuldade. O cortar o membro é a dificuldade que vamos encontrar aqui na Terra. Então, quando pensamos na nossa dificuldade financeira, quando pensamos na nossa dificuldade com os nossos membros do corpo,
quando pensamos na nossa dificuldade intelectual, quando pensamos na dificuldade no relacionamento com o nosso marido, com nossa esposa, com o nosso filho, quando pensamos na nossa dificuldade mediante as situações que a vida nos apresenta, pensemos que optamos pela maioria delas, ou geramos situações que nos levaram a ter que encarar essa limitação para o aprendizado do nosso espírito. Quando entramos nessa vida, nós escolhemos provas, e além das provas que nós escolhemos, há expiações, há situações que nós já desencadeamos em outras vidas por nossas escolhas. Então, há provas escolhidas e há provas impostas pela determinação das escolhas anteriores que fizemos. As amputações do nosso espírito, as amputações da nossa vida social, as amputações do nosso corpo físico são para a gente consequência dos escândalos que desencadeamos em outra vida ou situações que pedimos para não cair novamente nas pedras de tropeço do nosso espírito. É melhor que tenhamos dificuldades do que, nadando em facilidades, coloquemos a pedra de novo no nosso caminho ou coloquemos a pedra de novo no caminho do próximo. Portanto, vamos agradecer a Deus e vamos agradecer a Jesus a bênção dessa lição e pensar no momento que vivemos como um momento inspirador de conduta, um momento inspirador de pensamentos e um momento inspirador de sentimentos. Vibremos o amor em torno de nós, viralizemos apenas o bem, porque nós com certeza teremos mais facilidade de passar por sobre as consequências das pedras de tropeço que colocamos já em outras vidas, na nossa própria vida ou na vida do outro. E também, dessa forma, nós vamos orientar o nosso desejo, orientar a nossa vontade de espírito para as decisões corretas, participando então de um mundo em que haja menos sofrimento, um mundo onde haja menos queda, um mundo onde haja menos tropeço. Bom dia a todos, boa semana e fiquem com Deus.